A ideia de revisão de código é ilustrada aqui nessa figura. Aí mais pelo canto direito da figura lá em cima você está vendo uma desenvolvedora. Ela escreve um código e esse código ele é suposto ser integrado ao repositório principal do projeto na qual ela trabalha. Então ela escreve, eventualmente testa localmente esse código, certifica-se que ele tem um determinado nível de qualidade e depois uma outra desenvolvedora aí está entrando em ação no canto direito da figura para revisar esse código, olhar o código que foi escrito pela outra desenvolvedora e eventualmente prover feedback para ela, identificando pontos do código que precisam de melhorias. Então essa é a ideia de revisão de código, é você, antes de integrar um determinado código ao repositório do projeto, um outro desenvolvedor ou outros desenvolvedores analisarem o código para tentar identificar problemas com ele. Então, um outro mecanismo aí de garantia de qualidade, mas que tem outros propósitos também, como a gente vai ver mais adiante. Mas, de certa forma, complementa um pouco o que testes faz, o que a análise estática faz. Aí é um ser humano olhando o código para tentar identificar problemas com esse código. Então, para ilustrar que tipo de problema é normalmente identificado, aqui está extratos, pequenos extratos de revisões de código reais que foram feitas mesmo. Primeiro aí em cima a gente vê coisas como, talvez você deveria renomear esse método para getTypeName, por exemplo. Basicamente aí a essência é, quem está revisando o código não gostou muito do nome usado para um determinado método. Como o nome ele revela a intenção do método, é importante que o nome seja adequado, que seja intuitivo e que revele com precisão essa intenção do método. Então esse daí é um primeiro comentário. Um outro aí que a gente vê do lado direito é extract, as drop first line. Então ele basicamente, o comentário dessa revisão foi o revisor achando que uma determinada parte de um método ela deveria ser extraída para um outro método, para simplificar ou reduzir o tamanho ou facilitar o entendimento de um determinado método que possa estar grande ou possa estar confuso. Então nesses dois casos aí a gente vê um sugerindo uma renomeação, o outro uma extração. Essas duas coisas são refatorações. Então esses são dois exemplos concretos, reais aí, de revisões de código, de trechos de revisão de código, onde o revisor pediu para o desenvolvedor refatorar o código. Um outro terceiro aí que a gente vê é avoid duplication here. Então é basicamente o revisor também não gostando muito do código no sentido de que ele tem duplicação. Então poderia ter reuso. Então isso normalmente envolve uma extração de classe ou uma extração de método mesmo, que vai evitar essa duplicação. Então um outro sinal de que é preciso refatorar. Um quarto aí que a gente vê é better to handle exceptions. Então isso daí é já num sentido diferente, não é bem refatoração, é dizendo, olha, a robustez desse código não está tão legal, então seria interessante tratar melhor essas exceções. Você está chamando aí uma ferramenta auxiliar, ela está lhe dando um resultado, mas se esse resultado não for compatível com o que você espera, se ela levantar uma exceção, seria bom você tratar aqui para o sistema não abortar. Então esse quarto aí é no sentido de precisamos melhorar a robustez do código, precisamos corrigir esse bug aqui, porque senão o sistema pararia levantando uma exceção. O quinto aí é isso daqui não deveria ser um parâmetro, então às vezes você tem um determinado código ali, usa um valor específico lá no meio do código, quando aquilo poderia ser um parâmetro, e aí você ter também mais reuso, tá? Então isso é no sentido de refatorar para ter um melhor reuso. Esse que tem um acerte aí pintado de amarelo é o revisor dizendo, olha, você nesse código daqui, nesse método, você está assumindo, por exemplo, que esse parâmetro é diferente de null. Então é mais seguro você colocar um acerte aí na primeira linha desse método, garantindo que realmente esse
parâmetro é diferente de null. Por mais certeza que você tenha que em outras partes do código esse método está sempre sendo chamado com um parâmetro que é diferente de null, é interessante colocar esse acerte aí, porque isso dá essa garantia. Então você pode ligar ou desligar esse acerte, dependendo se você está testando o sistema ou não. E isso vai ajudar a documentar melhor que naquele método você tem essa premissa, essa pré-condição de que aquele valor é diferente de null. Isso ajuda tanto a robustez como ajuda a própria legibilidade do código, facilitar o entendimento do código. Um outro aí é, olha, adicione aqui nesse serviço restrições, interfaces de provides e requires, que é basicamente requires é como se fosse a pré-condição, o provides a próxima condição. São outros termos para especificar o contrato, a interface, no caso aí de um serviço, né? O requires é o que é que esse serviço espera que quem envie requisições para esse serviço forneça, né? Quais são os parâmetros, quais são os dados que ele vai fornecer, com que restrições esses dados têm que ter. E o provides é o que esse serviço vai prover como resposta. Vai dar uma resposta de um JSON, mas com que características, com que estrutura, por exemplo. E por fim aí é basicamente um comentário dizendo que tem um bug que precisa ser corrigido realmente. Então você está usando aqui uma expressão regular que não captura todas as possíveis situações previstas para esse método. Então olhe aqui essa documentação que você vai ter uma base melhor para corrigir esse bug daqui. Então esses são comentários reais aí que eu escolhi para ilustrar os principais tipos de comentários que são colocados, que são observados durante uma revisão de código. Cada um desses aí, né, se a gente for resumir e abstrair os tipos, os aspectos ou as necessidades que cada comentário desse elas procuram atacar, então você vê aí que algumas delas são realmente de corrigir bugs, de melhorar a qualidade externa do código. O que é a qualidade externa? São aqueles fatores de qualidade que podem ser observados pelo usuário. Se esses fatores de qualidade não forem atendidos, o usuário vai perceber. Então, corretude é um. Se o usuário espera que o sistema se comporte, que ele dê uma determinada resposta e o sistema naquela situação está dando uma resposta diferente, ele vai perceber e vai reclamar. A mesma coisa a robustez, né? Se numa situação inesperada o sistema trava, lança uma exceção, para, ao invés de explicar por que parou ou pedir um auxílio ao usuário, ou pedir para o usuário contactar alguém para resolver aquele problema, ele simplesmente trava. Então isso esse aspecto de robustez o usuário também vai perceber. Ou mesmo um problema de performance, se o sistema está muito lento, ou se tem alguma vulnerabilidade de segurança, isso pode ser percebido pelo usuário quando houver uma quebra, um ataque ao sistema. Então parte daqueles comentários que a gente viu no slide anterior é o revisor dando dicas para o autor do código melhorar essa questão de fatores de qualidade externos. Mas muito também é no sentido de fatores de qualidade interna, melhorar fatores de qualidade interna. Esses são os exemplos de refatoração que a gente viu. Então a gente viu ali melhorar a legibilidade do código, a facilidade de entendimento do código, ou mesmo melhorar a modularidade do código, a reusabilidade do código, evitando a duplicação de código. São fatores importantes também que são cobertos pelas revisões. Mas a gente viu também outros que vão mais no sentido de, olha, é preciso adicionar ou refinar a documentação. Então a revisão de código não vai apenas nesse sentido de melhorar esses fatores de qualidade externo e interno, eles podem ir além. Melhorando documentação, tudo bem que a documentação ajuda na readability, na facilidade de entendimento do código, que é um fator de qualidade interno. Mas às vezes existem padrões definidos na empresa, né? Então todo método desse tipo tem que ter uma documentação Javadoc, por exemplo. Então nesse sentido daí, a revisão de código está ajudando o desenvolvedor a atender às requisições, às exigências, às regras
de codificação e de submissão de contribuições da empresa. Uma outra coisa é também a empresa pode ter padrão de estilo de codificação ou práticas adotadas. Então a revisão vai atender isso. Então aqueles comentários que a gente viu ali de provides e requires pode ter sido nesse sentido daí, de que a empresa diz, olha, se você para cada plugin desse, para cada serviço, você não pode publicar o serviço sem que haja uma documentação bem clara do que é que ele requer e do que é que ele provê. Seriam comentários da revisão que vão no sentido não só de melhorar a qualidade externa, qualidade interna da contribuição, mas também atender a determinadas regras, a determinados padrões que são estabelecidos pela equipe de desenvolvimento. Então, de uma forma geral, a revisão de código tem esse propósito, ela vai além da verificação. Se a gente vê no slide anterior, isso que está em amarelo é um aspecto de verificação. Você quer verificar se algum requisito desse aí, ou requisito funcional, ou requisito de robustez, performance, segurança, algum requisito funcional ou não funcional está sendo atendido. Mas os outros não têm a ver com verificação, não tem a ver com requisitos, tem a ver com outras características. Então, a revisão de código vai além desse aspecto de verificação. Enquanto testes foca apenas em verificação, tudo bem, pode ser verificação da funcionalidade, da performance, da segurança, né, da escalabilidade do sistema, pode ser diferentes requisitos não funcionais podem ser verificados, mas é tudo relativo a requisito. A revisão de código ela vai além desse aspecto de verificação e vai garantia de qualidade de uma forma geral, ou seja, não só qualidade verificando aspectos de qualidade, fatores de qualidade externos, que são os que estão exclusivamente relacionados à verificação, mas também estendendo com fatores de qualidade internos, e essa ideia de você atender, satisfazer práticas, exigências, padrões adotados pela equipe de desenvolvimento. Então, enquanto o teste foca apenas em verificação, análise estática e revisão de código focam nesses aspectos complementares. Tudo bem, garantir também a qualidade interna, garantir também a qualidade externa, mas a gente vai além, verificando também outros aspectos, qualidade interna e conformance aí que eu estou dizendo, né? Você atender às exigências. Com análise estática a gente faz isso de forma automática, como a gente já viu em aulas anteriores, e com a revisão de código a gente faz isso através de uma análise por um outro desenvolvedor da equipe.